irmão, é bem sabido que toda pregação, grave isso daqui, toda pregação, toda exposição da palavra de Deus, ela atinge 3 patamares. E essa fala não é minha, não, mas sim o que está escrito. Pastor João Paulo Ferreira, você está afirmando que toda pregação, seja avivalista, expositiva, ela atinge 3 patamares? Sim. Qual é o primeiro patamar? Edificação. Por que edificação? Porque a igreja tem um edificador. Quem é o edificador da igreja? Jesus. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Engana-se que a igreja está sendo assolada, engana-se que a igreja está sendo derrotada. Não, a igreja nunca será derrotada, porque a igreja tem um defensor, tem um Jeová Jireh, aquele que edificou a sua igreja. Ele disse: as portas do inferno não vai prevalecer. É bem verdade que aqui a igreja não é os 4 cantos desta parede, não, mas a igreja aqui é eu, você, nós que aqui estamos nesta noite. Aleluia! Quem é edificado por Deus nesta noite? Faça uma reação, faça barulho nesta noite e adoremos-lo, aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Eu confesso com muita humildade, confesso, com muita humildade, eu falei: Jesus, deixa pregar devagar, deixa me pregar um pouco compassivo. Mas é assim mesmo, nós somos crente pentecostal. O Kennedy não errou na sua fala ao dizer que em cima deste altar há uma chama, há um divisor de água quando a igreja começa a adorar. Por quê? Porque existe a presença peculiar de quem? De Jesus. Porque Ele é o edificador desta igreja, é Ele que edificou a igreja. Aleluia! Primeiro patamar: edificação. A igreja de Cristo, ela não é levada. A igreja de Cristo não é edificada por história terráqueo. A igreja de Cristo não é edificada por certos tipos de trabalho, que não vem um caso aqui eu verbalizar, como por exemplo, se você quer ter um casamento feliz, receba uma rosa ungida. Não, a igreja de Cristo nunca precisou de amuleto para atrair a presença daquele que é santo. Pastor, e o que é que a igreja precisa? Nós precisamos é da palavra. Jesus operou no passado por meio da palavra, Ele ainda continua operando no presente por meio da palavra, e é pelo poder da palavra que nesta noite as cadeias cairão por terra. É pelo poder da palavra que nesta noite muralhas vão cair. Vai, pelo poder da palavra, Deus, Ele vai fazer alguma coisa. Você está debaixo desta palavra. Faça uma reação nesta noite e diga: eu tomo posse da palavra de Deus.
uma vez que somos edificados, estamos alicerçados em Deus e na sua palavra. Vai uma pergunta, responda para você próprio: aonde você está edificado? Você está edificado em Deus, ou nos seus próprios conhecimentos, ou na força do teu braço, ou até mesmo emoção? Existem em século 21 muitas pessoas que estão capengando em dois pensamentos: hoje serve a Deus, amanhã não quer servir. Hoje está glorificando a Deus, mas é a primeira vez que a luta, a dificuldade bate na sua porta, a primeira coisa que pensa é: será que Deus me abandonou? Não, Deus não abandona os seus. Uma vez que nós somos edificados por Deus, o vento pode se levantar para um lado e para o outro, mas você vai permanecer firme, porque você tem, eu tenho, nós temos um edificador que é Deus. É Ele que tem segurado em tuas mãos, é Ele que tem estado contigo 24 horas. Portanto, nesta noite, levante a tua cabeça, volte a sonhar, volte a acreditar em Deus e nas suas promessas, porque Ele é fiel naquilo que prometeu. Quando Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. A igreja está edificada na rocha que é Cristo. Segundo tópico: exortação. Toda pregação expositiva avivalista tem que atingir 3 níveis. Depois eu falo onde está escrito. Qual é o primeiro nível? Edificação. Segundo, exortação. Está escrito que Deus só corrige aquele que Ele o ama. Que quando o Senhor Deus te corrigir, é porque Ele te ama, é porque Ele tem zelo pela tua vida. Portanto, se teu elo, teu vínculo espiritual foi quebrado, você se sente distante de Deus, pelo algum deslize, pela alguma falha tua, o Pai hoje está te exortando, dizendo: faça uma aliança comigo hoje, se posicione na minha presença, porque eu tenho glória para trazer sobre a tua vida. Quem te viu verá o tamanho da glória do avivamento de Deus que está por vir sobre a tua vida. Aleluia. E o terceiro tópico é consolação. A palavra primeiro edifica, segundo exorta e terceiro consola. Eu acredito que o pastor Douglas já ouviu esta fala. Tem pregadores que diz: Deus me chamou só para pregar cajado. Ele só sabe pregar cajado. Está errado? Tá. Porque a Bíblia escrita está que Deus primeiro edifica, segundo exorta e terceiro consola. Pastor, e aonde está escrito isso? Quem verbaliza esses 3 tópicos foi o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 3. Disse Paulo assim: aquele que profetiza aos homens, profetiza verbalizando
edificação, exortação e consolação. Pretendo com muita humildade dar continuidade àquilo que o eterno Deus ministrou ao meu coração nesse texto sagrado. Pretendo ficar nos 3 patamares: edificar, consolar, como também exortar, pois tudo aqui é para Ele e tudo é por Ele, e a presença dEle está entre nós nesta noite. Esse texto sagrado, segundo escreveu o evangelista Marcos, dentro do capítulo de número 4, versículo de número 40, para ser bem preciso, observando que a narrativa, o princípio da mensagem está-se no versículo 1, isso é, do capítulo de número 4. O evangelista Marcos, ele vai ser bem sucinto ao dizer que Jesus está dentro de uma cidade chamada Galileia. Todos naquela cidade estão sabendo da figura do Cristo. Todos dentro da cidade estão sabendo que Jesus está na cidade chamada Galileia. E naquele dia, Jesus ele marcou uma cruzada missionária. E essa cruzada missionária, ponto de referência foi o mar da Galileia. Observa que existe ali uma massa humana, existe ali uma multidão. Todos estão na expectativa, todos estão admirados para ouvir a palavra do eterno Deus, através do pregador que foi Jesus de Nazaré. O evangelista Marcos diz que Jesus agora, ele entra dentro de um barco, faz daquele barco um púlpito, faz daquele barco um altar, e dentro daquele barco ele começa fazendo a exposição da sua poderosa palavra. Todos estão admirados, todos estão boquiabertos. Por quê? Porque está escrito que Jesus pregava, Jesus ensinava com autoridade, usando-lhe a sua poderosa palavra. Enquanto eu estou a verbalizar esta palavra que não é minha, mas que é de Deus, o Espírito me dá graça para dizer para vós outro, que este mesmo Jesus que permeou aqui a terra há mais de 2000 anos atrás, ele se encontra entre nós aqui nesta noite. A sua palavra ainda continua viva e eficaz. A sua palavra, ela é fiel e verdadeira. E aquilo que ele preparou, aquilo que ele falou ao teu respeito, vai acontecer no tempo dele. Porque Jesus não erra de endereço, não, mas sim ele fala com convicção e ele cumpre a sua fala. Naquele dia, Jesus está verbalizando a sua palavra. Todos estão admirados com a fala de Jesus. Jesus então ensina sobre a parábola do bom semeador. Jesus também fala a respeito do grão de mostarda, do poder da semente. E diz o texto que já era tarde. Isso é, versículo de número 35. Já era tarde daquele dia. Jesus está de frente ao mar da Galileia, ensinando-lhe a sua palavra. Todos estão admirados perto, sendo edificados pela palavra do Senhor. E que quando já era tarde, Jesus agora, juntamente com seus discípulos, ele despede a multidão. E uma vez que Jesus despediu a multidão, ele disse para os seus discípulos: eis que passaremos para o outro lado. Esse outro lado que Jesus estava verbalizando era o território dos Gadarenos.
Gadara, Jesus disse: iremos passar para o outro lado. Então, quando Jesus despede a multidão, ele entra agora dentro do barco. Com ele está os seus discípulos. Estão indo agora para o território dos Gadarenos. É bem verdade que quando os discípulos estão dentro do barco, o cansaço físico veio sobre o corpo de Jesus. É bem verdade que Jesus, ele foi 100% homem, mas também 100% Deus. Isso é fato. Como homem, ele cansou, mas como Deus, ele é a força que nos fortalece. Sim, como homem ele teve sede, mas como Deus ele disse: vinde a mim e beba, porque aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, não terá. Sim, aleluia, como homem ele teve fome, mas como Deus ele é o pão que sacia a fome do homem. Aleluia, aleluia. Então Jesus está cansado, está com o corpo debilitado, e agora ele deita em um canto do barco. O evangelista diz que ele está na popa do barco. Não é comum em um barco de pesca ter travesseiro, não é comum. Mas aquele barco era diferente. Por quê? Porque aquele barco era um meio de transporte missionário. O missionário precisa descansar um pouco, aleluia. Jesus está cansado? Está. Alguém arruma um travesseiro e diz: mestre, aqui está o travesseiro. Jesus passa a dormir. Ele está dormindo, os discípulos estão navegando em alto mar, rumo ao território dos Gadarenos. E diz o texto que foi algo muito rápido. Aconteceu o quê? Um grande temporal. E aquele temporal não foi de chuva, não, mas foi um temporal de vento. E o vento veio na direção aonde estava Jesus. Dentro do barco estava os discípulos, junto com os discípulos estava Jesus. Mas mesmo Jesus estando dentro do barco, levantou-se grande temporal de vento. Tem pessoas que acham que Jesus está comigo, eu não vou passar por luta, por aflição, por vento. Você está enganado. Uma vez que você entrega o teu corpo, a tua alma para Cristo, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir calúnia, vai vir luta, vai vir perseguição, mas atrás de você existe uma voz amiga. Quem é? Jesus dizendo: eu te escolhi, eu te remi, não tema, eu sou contigo. Vença essa luta, vença esse vício, vença essa tentação, porque eu sou maior do que este vento, eu sou maior do que esta luta, eu sou Deus na tua vida, na tua vida. Você crê nessa verdade? Faça uma reação e adoremos-lo a Jesus de Nazaré. O vento soprou na tua vida, não desista de Jesus. O vento está soprando dentro da tua casa, não entregue a tua família para a derrota, mas volte a sonhar, volte a acreditar, não pare de orar, não desista, não desista. Sei que é momento na nossa vida que passamos por adversidades. O que é isso? Vento contrário. O desânimo bate na nossa alma. Estamos como Jeremias. Sentimos a provação doer nos ossos,
Mas Jesus é aquele que nos chamou, é aquele que nos escolheu, e Ele a todo tempo diz: não temas, eu estou contigo. Pastor, eu estou passando por um vento que só Deus sabe. Sim, Ele sabe. Sim, Ele conhece. Mas está escrito que o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não dorme, ele não perde o controle de nada. Você acha que ele não está vendo o que você está passando, o que você está vivenciando? Ele está vendo. Mas uma vez que a igreja se posicionar, bater o pé e dizer: eu tomo posse daquilo que o meu Deus falou ao meu respeito, não vai ser essa luta que vai me parar, não vai ser essa calúnia que vai me frustrar, não vai ser esse vento que vai barrar o meu chamado, não. Mas tudo isso Deus, Ele vai te fortalecer, te fortalecer, te fortalecer, e uma vez fortalecido, estará sendo edificado por Deus. Aleluia. Levantou-se grande temporal de vento, e o vento veio aonde estavam os discípulos, dentro do barco. Agora pensa comigo, tem pessoas que têm um sono muito leve. Se estiver dormindo, qualquer barulho a pessoa acorda, sim ou não? Mas tem alguns que são denominados sono de pedra. Pode dar um terremoto, a casa cair, ele continua dormindo. Como por exemplo, se você tiver um dia muito agitado, cansativo, você vai dormir um sono profundo. Você pode até falar em línguas estranhas para não falar outras coisas, mas é um sono profundo. E o que me chama a atenção dentro desse texto, que Jesus está dormindo. O vento vem, as ondas vêm, bate contra o barco, balança para um lado e para o outro. Os discípulos estão em pânico, estão com medo, e Jesus permanece dormindo. O barco está sendo afligido, Jesus permanece dormindo. Os discípulos já estão pensando: é o fim, iremos todos morrer afogado em alto mar. No mundo espiritual, Satanás está dizendo: eu estou trabalhando sobre este vento, eu vou destruir tudo. Mas Jesus permanece dormindo. Preste atenção. Há quem diga que, e isso é um fato, geralmente quem controla um barco de pequeno e grande porte, ele não fica centralizado no meio. E qual é o lugar? É na popa do barco. Eis aí o porquê Jesus está dormindo na popa do barco. O vento veio,
Mas no mundo espiritual ele está dizendo: o vento está sendo atingido, mas eu estou no controle deste barco. O vento se levantou, mas eu ainda permaneço na popa, guiando, orientando. Pastor, não me entendi. Satanás tem se levantado? Tem, com uma fúria terrível contra a igreja? Tem, mas Jesus ainda continua na popa, no meio da igreja. É bem verdade que esta igreja aqui é a igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Estamos vivenciando a geração do avivamento. Aleluia. A qualquer momento Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja. Ele não perdeu o controle, ele ainda continua no meio da sua igreja, no meio da sua igreja. Você acredita que ele está em nosso meio nesta noite? É porque ninguém assume da raiva. Lete me dará garrando vela assim que me dá gar. Existe um zelo da glória de Deus sobre este lugar. Jesus está dormindo na popa do barco. Os discípulos estão atônitos, aflitos. Agora um dos discípulos se aproximou do Cristo, acordou ele, e que quando acordou Jesus, eles acordaram com uma pergunta, e a pergunta foi: o Senhor não importa que nós perecemos? Em outras palavras, eles estão dizendo: o Senhor não se preocupa que nós iremos morrer em alto mar? Naquele momento Jesus não respondeu nada para os seus discípulos, mas está escrito que ele acordou-se, levantou-se, e ele olhou primeiro para o vento, segundo, ele olhou para o mar, e que quando ele olhou para o vento, ele deu uma ordem, e a ordem foi: vento, aquieta-te. Ele olhou para o mar e disse: mar, acalma-te. Foi imediato. O vento cessou, o mar acalmou. Houve uma grande acalmaria naquele momento. O vento aquietou, o mar ficou quieto, parado. E uma vez que Jesus falou com o vento e o mar, Jesus olhou para os discípulos, que está no versículo de número 40, e ele fez duas perguntas. Não precisa você estudar teologia para saber que este vento aqui, que veio sobre o barco aonde Jesus estava, não era um vento natural, mas era um vento maligno. Por quê? Porque o foco de Jesus era chegar do outro lado, no território dos Gadarenos, dar continuidade à obra missionária. Mas Satanás não queria que Jesus chegasse do outro lado, não queria. Mas está escrito que Jesus chegou do outro lado, querendo Satanás ou não.
Se você não pegou, pega essa em nome de Jesus. Você vai chegar do outro lado, sim. Você vai chegar aonde Deus preparou para você chegar, querendo Satanás ou não, pois a última palavra vem de Deus. Vem de Deus. Nós iremos conquistar aquilo que Ele já preparou para a sua igreja. Então Jesus repreende o vento e disse: cala-te, mar, aquieta-te. E acalmou. E uma vez que acalmou, Jesus fez as duas perguntas para os discípulos. A primeira pergunta foi: por que é que vocês são tão tímidos? Por que é que vocês são tão medrosos? Kennedy, biblicamente, não precisava ter acordado Jesus para repreender vento contrário. Não precisava. Eu não sei se você sabia que não precisa você correr atrás do bispo, do apóstolo, do pastor, do pregador para expulsar demônio. Não precisa. Por quê? Porque a autoridade já está com a igreja de Cristo Jesus. A autoridade está. Onde está escrito? O primeiro evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 10. Jesus convocou os seus 12 discípulos e disse-lhe assim: eis que eu lhe dou poder, eis que eu lhe dou autoridade para curar os enfermos e repreender demônios. Os discípulos tinham autoridade, mas estavam com medo. Não deixe que o medo seja o teu Senhor, mas use a autoridade que Deus colocou em tuas mãos. Aleluia. Os discípulos tinham autoridade? Tinha, mas estava com medo. Eu não sei se você sabia, mas medo, existe um espírito denominado de medo, porque envolve o mundo espiritual. Porque o medo nos paralisa, o medo puxa-nos para trás. Mas uma vez que nós usamos a autoridade que Deus constituiu, não tem medo, não tem demônio, não tem cara feia, não tem porta fechada. Não. Contra Israel não vale encantamento, não vale. Deus me trouxe aqui para dizer: usa a autoridade que eu coloquei nas tuas mãos. Usa a tua autoridade, porque eu sou o Senhor deste lugar, eu sou o Senhor dessa igreja. Não tenha medo. Aleluia. Eu vejo pelos olhos espirituais da fé. Paralítico andando, correndo no meio deste lugar. Eu vejo aqui, pessoas vomitando câncer, nagai. Parece que eu estou vendo aqui o que é coisa que Deus vai fazer acontecer neste lugar. Tem muitos lugares por aí que tem perdido a essência, a autoridade da palavra, mas a igreja que tem compromisso com Deus e com a palavra, Deus manifesta glória, Deus manifesta poder, avivamento, cura. Aleluia. Esteja preparado para atingir o patamar que Deus já preparou para você. Sim. Uma vez que você usa a autoridade que Deus te deu, prepare-se para galgar aquilo que muitos não têm coragem de enxergar. Jesus deu autoridade aos discípulos. Só que quando o vento se levantou,
eles ficaram com medo, não usaram autoridade. Falando um pouco sobre medo, você lembra de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número, capítulo de número 17, versículo de número 16, a respeito de um homem que apareceu no território de Israel. Aquele homem, ele ficou em Israel durante 40 dias. Ele aparecia pela manhã e no fim da tarde. Ele se apresentava em Israel. Ele desafiou o rei de Israel, Saul, desafiou o seu exército. E isso durou 40 dias. Agora, por que todos, quando olhavam para o homem, ficaram com medo? Está registrado na Bíblia Sagrada que um homem por nome de Golias, que quando o exército do rei Saul, versículo de número 24, avistou Golias, está escrito que eles fugiram com medo. Com medo de quê? Da estética. Com medo de quê? Da afronta. Mas Deus, Ele olha para aquele cenário e Ele vai até o campo. E no campo está alguém com 16 anos de idade, alguém que tinha chamada de Deus, alguém que era vocacionado por Deus, alguém que antes de subir o trono, Deus já tinha dado cântico para ele. Antes de ele receber um óleo na sua cabeça, ele já tinha composto o Salmo de número 23. Era desprezado entre os seus irmãos, era desprezado entre os seus pais, porém era amado por Deus. Era de pequena estatura, mas diante de Deus era grande. Quem era? Davi, ou simplesmente um menino pequeno, mas foi Davi que tinha coragem. O exército não tinha coragem, mas Davi, ele teve coragem. Ele disse: quem é esse circunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Todos estão fugindo, mas eu tenho coragem e eu vou enfrentar ele em nome do Senhor dos exércitos. Não me importa o tamanho do gigante que tem se oposto contra a sua vida, mas tenha coragem. Não seja um homem, uma mulher, um jovem covarde. Se posicione. Se Deus te vocacionou, se Deus te chamou, tenha coragem. Você lembra do que Deus disse para Josué? O meu servo Moisés é morto. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Porém, não temas, tenha coragem, esforce e tenha bom ânimo. Nesta noite Jesus está dando uma injeção de ânimo para alguém aqui. Deus está dizendo: tenha coragem, reagem, pois os milagres vão acontecer. Vai em nome de Jesus. Jesus disse: por que é que vocês são tão medrosos? Primeira pergunta, eles não respondem. A segunda pergunta, Jesus disse: vocês ainda não tendes fé. Que quando eles ouviram essas duas perguntas, uma grande comoção aconteceu dentro daquele barco.
para o outro. Eles começaram a verbalizando e dizendo: mas quem ele é? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que eu estou seguindo, que até o vento conhece a sua voz, que até o mar conhece a sua voz? Quem ele é? Para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é o quarto homem da fornalha. Para Lázaro, ele é o seu melhor amigo. Para Davi, ele é o seu pastor e nada lhe faltará. Para Pedro, ele é o Deus vivo que desceu do céu. E para a igreja, ele é aquele que veio, morreu, ressuscitou. Ao terceiro dia ele disse: eu vou, mas voltarei outra vez e levarei para mim mesmo. Levante a sua mão e adoremos-lo, aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Quem ele é? Ele é Jesus de Nazaré. Já estou partindo para a finalização. O que é que tem lhe afligido? O que é que tem roubado a tua fé? Qual é o vento contrário que sobreveio sobre a sua vida? Não sei. Mas a palavra do eterno Deus não volta vazia. E a palavra dele está sendo semeada em cima deste altar. E Deus me trouxe aqui para dizer: você vai chegar do outro lado. Vai. Satanás se levantou, mas quem manda sou eu. Quem dá a última palavra sou eu, diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Os discípulos dentro do barco, eles sentiram um grande temor. Diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu já estou partindo para a finalização. Quero deixar pelo menos aí 5 minutos de crédito. Eu quero dizer bem compassivo aqui, no começo do mês agora, eu estive ministrando a Santa Ceia em nossa igreja. E eu falei numa fala na ministração da ceia que o Senhor faz me lembrar, e Ele quer que eu verbalize para a igreja. E qual é a fala? Irmãos, igreja do Senhor, estamos vivendo a reta final da igreja aqui na terra. Quando você vai estudar sobre escatologia, acerca dos sinais da volta de Jesus, você vai encontrar que todos os sinais já se cumpriram. Só falta um a se cumprir. E qual é o sinal que falta se cumprir? Jesus vindo nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Luta, dificuldade, aflição, passamos aqui na terra. Mas Jesus, antes de subir,
Ele deixou uma palavra de promessa. E a promessa foi: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei. Então, esteja preparado. Não espere o arrebatamento acontecer para depois você se preparar. Não espere. Existem dois tipos de arrebatamento. Primeiro, arrebatamento coletivo, que ele vai vir arrebatar a sua igreja nos quatro cantos da terra. E qual é o segundo arrebatamento? Arrebatamento individual. Cada vez que um cristão desce à sepultura, é Cristo arrebatando para a sua glória. Portanto, saia daqui nesta noite com esta palavra dizendo: a qualquer momento o noivo está vindo para buscar a noiva, que é a sua igreja. Se posicione, use a autoridade que Deus colocou nas suas mãos. Não desista de Jesus. Não pare a tua caminhada por nada. Por mais que a luta chegou, mas não desista. Se você tem algum vício oculto, você não consegue se libertar, coloque no altar e diga: Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está faltando libertação, pois a qualquer momento o Senhor vai vir para nos arrebatar. E eu quero subir livre e liberto pelo sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu encerro a minha humilde participação falando as falas do apóstolo João, capítulo 14, versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração. O que significa a palavra turbar-se? Significa aflição. Jesus está dizendo: não fique aflito. E o que é que eu devo fazer? Creia em Deus e creia também em mim, porque na casa do meu Pai não há poucas, mas há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar e voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Há um lugar reservado para a igreja que está preparado em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a igreja, a liderança, a cada um aqui presente. Deus o abençoe poderosamente. Gratidão, pastor Douglas.